Segundo bloco do Câmera Esportiva, 18 anos levando a informação do esporte de Guarulhos para você. Muito obrigado a todos que acompanham o Câmera Esportiva. Repito, aqui na Claro TV, canal 13, Vivo HD, canal 508, no site tvguarulhos3.com.br, lá no nosso canal no YouTube, programa Câmera Esportiva. Mais uma vez, fica o convite para você compartilhar o nosso conteúdo, seguir o nosso canal, ativar o sininho de notificações para que você possa receber em tempo real todo o conteúdo produzido pelo Câmera Esportiva, como este conteúdo que estaremos produzindo agora para você, amigo telespectador. Ele, Eduardo Vela. Tudo bem, Edu? Juliano, um prazer sempre estar aqui. Prazer é todo nosso. Esses 18 anos tem que ser bem comemorado diariamente. Diariamente. Aliás, o Edu já disponibilizou lá o Velas pra gente fazer um especial de 18 anos lá, né, Edu? É isso aí, Só escolher o dia, a melhor luz, aí eu tá assim. Aí sim, ó, você até se animou ali. Eu vi aí, tá todo mundo quieto ali do outro lado. Quando eu falei em comemoração, festa lá no Velas Esportes, já todo mundo se acende, levanta da cadeira. Du, primeiramente, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Câmera Esportiva. Vi algumas facetas do Eduardo Vela nos últimos dias, como Edu Vela, o palestrante. Como é que foi essa experiência, Du? Legal, né? Poder ter essa transferência de conhecimento e com um excelente público ali para assistir, né? Putz, Juliano, coisa de professor, né? A gente passa anos aí falando às pessoas, né? E aí, o pessoal ainda falou, Edu, palestra? Eu falei, vou lá contar umas histórias. Boa. Então tentando passar um pouquinho da nossa experiência, né? De o que a gente fez de certo, o que deu resultado, né? O que também não deu muito, eu acho que sempre vale aprendizado, né? Então, naquele dia lá eu estava indo na Liga Paulista de Futsal. Sim. Falar um pouquinho da experiência minha, trazida pelo Velas e pelo CrossFoot, na questão de gestão e liderança, né? O tanto que o futsal me ensinou, né, Juliana? Assim, o esporte de uma maneira geral, né? Mas o futsal me ensinou e o que eu aplico hoje, né? E esse final de semana, num projeto muito legal, o Pro Inova, um projeto de capacitação de professores, né? Eu fui falar sobre a saúde do professor, né? O tanto que é importante o professor se cuidar para que ele possa também transferir uma boa energia, para que ele possa curtir a vida dele, né? Senão a gente, enquanto professor, acaba plantando tantas sementes ali e às vezes a gente deixa de cuidar da gente, né? Então, assim, foi uma palestra bem legal, tinha bastante gente nas duas, né? Sim. E aquela já me gerou outras oportunidades, outras pessoas chamando, Oi, Edu, queria que você viesse falar aqui no colégio, né? Então, acho importante eu estar tendo essa oportunidade de falar às pessoas. Um detalhe interessante, o Tassinho recentemente esteve na colação de grau do Lucas, né, Tassinho? E o Tassinho dizia do número de estudantes que estavam se formando só naquele dia, né? Quase 1000, né, Tassinho? Você contou 938. 938 alunos indo para o mercado de trabalho, né, Du? Fora os que estão estudando. Você, com a sua experiência, né, Du, como... o que você falaria para esses alunos que estão se formando hoje? Porque a educação física, quando você se formou, o tempo muda, há uma evolução que é normal. O que dizer, Edu, para esse jovem, qual a sua experiência hoje, para aquele que está entrando no mercado de trabalho? Hoje até, né, justamente hoje a gente começa um grupo que eu tinha falado lá atrás, o ano passado a gente tinha lançado isso daqui, que é um grupo de capacitação dessa minha vontade de passar um pouco dessa experiência aos jovens que estão se formando, né, ou que estão estudando, né. Então eu fechei um grupo de 12 pessoas aí e hoje é o nosso primeiro encontro presencial. Juliano, eu não me recordo agora o livro, cara, e é um livro que eu até cheguei a palestrar sobre ele para as pessoas que iam prestar concurso público. Mas ele falava das 10 competências do professor, né? Porque, de fato, hoje, ainda mais hoje, na velocidade que as transformações vêm ocorrendo, eu acho importante a gente falar sobre competências e comportamentos, a falar sobre uma leitura do mundo, porque, de fato, ele pode mudar a qualquer momento, né? Caso esse que nós passamos aqui, 2 anos de pandemia, então, assim, quando se imaginaria isso tudo, né? Então, se eu tivesse naquela formação lá atrás e nem tocasse na ideia de um trabalho online, eu não teria a ideia do que estava por vir. Aí veio a pandemia, a nossa área de educação física foi totalmente para a parte online, como várias outras, né? E despertou em algumas pessoas esse interesse, tanto para quem fazia as aulas, como para os professores que produziam conteúdo, né? Então a gente migrou um pouco para a parte online. Não substitui, é claro, a parte presencial, mas criou uma ideia. Então, assim,
acho importante a gente bater a tecla e formar as pessoas com alguns comportamentos. E foi sobre isso até uma das palestras, que vem muito da fonte que eu bebi, que é do Sebrae, que é as competências do empreendedor, né? Os comportamentos do empreendedor. Então, assim, quais são os comportamentos que te levam a ter sucesso? Aí, independente do que você for fazer, às vezes o caminho é encurtado. Então, se hoje eu tivesse que falar aos jovens, e é o que eu venho fazendo, é falar sobre alguns comportamentos, né? Exemplo, proatividade, foco na solução, algumas coisas nessa linha que eu venho tentando passar aos jovens, né? O Edu falou do Sebrae, e o Edu hoje é um empreendedor, a gente pode dizer isso, né, Edu? Porque hoje você tem essa missão de pegar espaços esportivos e revitalizá-los. Entregar para a cidade mais uma opção para a atividade física. E quando eu falo aqui, nada melhor do que cuidar daquele que te acompanha todos os dias, que é o corpo, né? E o Vela, ele tem essas 3 unidades, Anel Viário, Enseadas e o Vila Galvão. É isso, né, Edu? Eu queria que você falasse um pouco, desse um balanço de como estão as unidades do Velas, as aulas, 20 modalidades no cardápio. É legal a gente falar isso e divulgar esse trabalho de excelência que você faz, né? Como é que tem sido a agenda do Velas nesses últimos tempos? Vieram mais modalidades? Eu sempre te agradeço por lembrar disso, né, Juliano? Dessa nossa missão de, através do esporte, levar saúde às pessoas, né? E as discussões que eu procurei entrar hoje é de fato essa. Então, mas por que o esporte, né? Então, a gente aqui, às vezes, fala por um grupo interno, né, de pessoas do esporte, é comum, mas as pessoas fora desse nosso ciclo, às vezes, não são impactadas ou não foram impactadas pelo esporte. É o que eu procuro fazer, né? A gente está para lançar agora o tênis de mesa, que é mais uma possibilidade de esporte, tanto aí das mais diversas faixas etárias, né? E eu fui conhecer o Fred lá, que é um rapaz que bebeu muito ali da USEG, né? E no dia que eu fui, era quase 4 horas da tarde, Juliano. Ele tem 7 mesas cheias. Você foi lá na USEG? Agora ele está aqui perto do Velas Enseada. Certo. É por isso até Você da grande viu parceria. o filho dele jogando? Ele estava lá no dia. E aí é o seguinte, ele falou, né, o beach tênis está em alta, e eu olhando ali, 14 mesas cheias, gente esperando, eu falei, tá em alta o tênis de mesa. Sim. Então, assim, brinquei com ele, né? É mais uma modalidade nessa que a gente vem oferecer. Mas a tecla que a gente vem batendo, e os próximos 3 meses, são da organização e a fomentação de eventos. Sim. A gente acredita que através dos eventos as pessoas criam uma meta, criam um ponto de referência, né? Pô, vou fazer um evento 4x4 de voleibol. Então eu vou treinar para que eu possa estar melhor. Vou treinar para que eu aperfeiçoe minhas técnicas, né? Então eu crio um ponto de referência para eles, né? Então a gente vai focar bastante nisso. Algumas empresas vêm nos procurando porque é um dos serviços nossos, é a possibilidade dos empresários utilizarem o esporte como uma ferramenta de engajamento, uma ferramenta de motivação, uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. E é óbvio que isso vai gerar melhores resultados para o empresário. Então, inclusive tivemos até uma Copa dessa que você participou, Copa, né? que eu participei, bebi muito dessa fonte, né? Corporate Games, que tem essa grande ideia, essa grande missão de levar um pouco o esporte ao meio empresarial, ao meio corporativo, né? Então, de uma forma menor, é claro, a gente também está propondo algumas coisas dessas aqui em Guarulhos para os empresários, né? Então, pô, é uma oportunidade de você levar, exemplo, um voleibol de areia, quarteto, né? Porque eu falo que a dupla bola até cai mais fácil. Agora, quarteto, sem grandes atletas, demora um pouco mais para cair, esse que é o barato do jogo, né? Então, você pode levar, contratar tanto os nossos serviços como organização, quanto o próprio espaço, né? Sim. Então, a gente está buscando sair da bolha esportiva e utilizar o esporte, de fato, como uma ferramenta de desenvolvimento aí para os mais diversos objetivos, né? Quando você me mandou esse material, que é super interessante, aliás, eu sei que o senhor trouxe medalhas desse campeonato, o senhor falou uma situação, até me perdoa o nome, esqueci o nome do CEO É o Davis. Davis. E ele falou que isso também agrega, né, no dia a dia da empresa, porque toda empresa é focada em resultados, não tem jeito. E falta essa válvula de escape, né? Falta esse abrir, né? E o esporte, ele traz isso. É claro que existe o lado da competição, evidentemente, mas existe o lado do desestressar, né? E é isso que falta hoje, né? Nas empresas, que, repito, busca cada vez mais resultados. Se você conversar com empresários, empreendedores, e eu me incluo nessa, uma das maiores reclamações, né? É a questão das pessoas, de fato. Tá difícil lidar com as pessoas hoje em dia, né?
Então você precisa capacitar, controlar, motivar, orientar, né? Agora, quando você faz a pergunta, quanto você está dentro do seu orçamento, quanto que você está investindo no desenvolvimento das pessoas da sua empresa por justamente tudo isso que eu falei? Às vezes é pouco. Então eu invisto pouco e cobro muito. E a gente que é do esporte, essa conta não fecha. Eu Sim. treinar pouco, ter pouca estrutura e exigir grandes resultados. Essa conta não fecha. Então, vejo eu o esporte como uma grande ferramenta. E em relação a investimento, às vezes não é exorbitante, para que você possa levar o esporte para sua empresa e gerar tudo isso. Ou tirar as pessoas da empresa e levar para os centros esportivos. Né? Porque um funcionário, um colaborador saudável, com uma autoestima elevada, disposto, é óbvio que ele vai produzir mais. Né? E não é aquela motivação antiga de fazer o cara produzir até ele adoecer e ser substituído. Não é isso. Ele também ter um desenvolvimento humano para que ele seja feliz, para que ele leve a felicidade para a família dele, para os amigos, para que ele aumente o seu ciclo de amizade através do esporte. Então, assim, eu só vejo benefícios, incluindo o esporte, também nesse seio corporativo, né? Como essa grande ferramenta. E era uma coisa que existia muito, principalmente aqui em Guarulhos, né, e você deve se lembrar, evidentemente. Nós recebemos aqui o Gilson Del Santo e o Marcelinho Mesquita, que são dois profissionais do esporte. Marcelinho, inclusive, o Marcelo foi secretário de Esporte e Lazer aqui de Guarulhos. Eles trabalham hoje, organizam hoje a Liga Estudantil Guarulhense. E o Marcelinho falava justamente sobre os grêmios das fábricas, né, que tinham times de futebol de salão, que até o filho do funcionário jogava. Você tinha um time de uma determinada empresa que você tinha um fraldinha lá dentro, né? Isso acabou, né, e essa Olimpíada, ela visa talvez resgatar isso, na sua opinião? Algo que existia dentro das empresas, que com o tempo acabou e talvez, não sei, a palavra não seja substituir o que tinha lá atrás, mas tentar voltar de uma outra forma. Aperfeiçoar, né? As coisas precisam evoluir, né? Sim. Precisam se modernizar. Para ter uma ideia, vários times, eu que sou da área de futsal, os times vieram de colaboradores, né? A Mercedes foi assim, a GM foi assim, Banespa foi assim. Eram times que vieram de empresas. De empresas, né? Nós já tivemos aqui a Copa dos Bancários, que era muito forte. Então, os bancos, às vezes, contratavam um funcionário para que ele pudesse jogar no time do banco, né? Fora do país... Sabe quem foi assim? O Edson Davi, ele jogou, se eu não me engano, pela Levorinha, assim. Ele foi contratado pela empresa para jogar. Era uma das formas. Então, assim, era uma parte altamente competitiva, que também é uma ponte disso daí, né? Sim. Mas a parte do esporte como um entretenimento, como saúde, como fomentação de relacionamento. Lembro eu, na época de escola, quando você ia jogar e quando você retornava dos jogos, nas Olimpíadas Colegiais, que a gente tanto fala aqui, você voltava como um artista, né, cara? Sim. A escola, naquela semana, ela ficava de uma energia diferente. Porque se comentava como foi o jogo, como não foi, o pessoal torcendo. E você leva um pouco disso para as empresas. Então, nesse segundo trimestre nosso agora, que começa agora em abril, uma dos nossos focos será levar alguns produtos desses para as empresas, trazer as empresas para os nossos espaços e fomentar um pouco desse esporte como ferramenta também no meio corporativo. Ô Du, nós temos 5 minutos, o Tassinho sinaliza para nós, mas é inevitável que o assunto político já tomou conta da cidade, né? Ainda ninguém bateu o martelo em relação a uma candidatura, né? Estamos ainda na pré-candidatura, mas não deve fugir muito do que estamos vendo agora, né? E há muitos anos, né, Edu, o nosso esporte respira por aparelhos. Isso, Ulisses, aliás, um abraço para o Ulisses, na quinta-feira vai estar aqui no comando do câmera. O Ulisses fala muito isso. O esporte de Guarulhos respira por aparelhos. Então nós temos aí já um cenário, eu acredito que realmente deva ser Jorge Wilson pela máquina, não deve mudar. O Alencar Santana pelo PT, o Eloy Petá se filiou agora pelo Solidariedade no último sábado. Temos o Lucas Sanches, Márcio Nakashima pelo PDT. Enfim, o cenário deve ser esse. Lembrando a você, telespectador, que existem programas de política até muito mais aprofundados que o nosso, dentre eles Radar de Notícias, programa do Geraldo Júnior aqui na casa também, mas o esporte está inserido nisso, né, Edu? É hora, na sua opinião, dos esportistas sentarem, entre os esportistas, conversarem, elaborarem um documento
e entregar a esses candidatos para que isso conste de uma vez por todas no plano de governo? Porque assim, nós vamos trazê-los aqui, nós ainda não trouxemos, porque estamos numa pré-candidatura ainda, mas quando bater o martelo nós vamos trazer. Mas você acha que precisa disso, de repente, uma união maior, constar aqui no plano de governo, para que lá, quem for eleito, o esporte possa cobrar até com mais firmeza? Juliano, eu acho que sempre é hora da gente estar junto, sempre é hora da gente estar reunido e trocando ideias e tentando elaborar algo documental. A minha questão é sempre assim, já é novo isso, né? Já não fizemos isso lá atrás? Então, eu acho que esse passo, ele é assim o primordial, mas nós já tentamos. Eu acho que é de fato ver, hoje, quem é que já fez pelo esporte em algum momento? Nós temos alguns candidatos aí que estiveram na Secretaria de Esporte e nada fizeram. Então, assim, não adianta agora falar sobre esporte. Eu acho que é mais isso. Alguém já fez? Não, não fez. Então, tira. Ninguém fez. Então, vamos propor algumas coisas. Vamos nos organizar para ter força e não ser usado como massa de manobra, como nós fomos em algumas reuniões que aconteceram anteriormente aí. Então, assim, nós precisamos, sim, ser mais críticos, mais participativos e, principalmente, cobrar no pós-eleição. Porque no antes-eleição o papel vai aceitar tudo. Nós fizemos essa discussão lá atrás com a Auriel, na Nobel, estabelecemos um grande documento e nada foi feito. Porque às vezes o plano de governo ele não é feito com uma cientificidade ou com especialistas. Ele é feito para cumprir um protocolo. Então ele precisa de fato ser um projeto de planejamento, um projeto de esporte, né? Em todas essas minhas áreas privadas, que claro que eu desenvolvo esporte de uma forma também geral para a comunidade, mas a minha parte pública e a minha luta é que o esporte seja assim pauta desde já das eleições, né? Ontem eu brinquei num aplicativo que é cuidado com a chuva de candidatos que serão do esporte nesse momento, porque ele é uma grande ferramenta de mobilização de pessoas. Então agora ele é muito usado. E depois, né, não basta só colocar grama sintética, que é uma boa atitude, que é o início da estrutura, mas precisa de gerenciamento, precisa de pessoas engajadas, precisa de seriedade, profissionalismo, né? Então é isso, acho que esse movimento de conversa, ele é importante para que a gente tenha força, voz, né, e possa ser o mais próximo possível de uma linha específica. Aqueles que são do esporte, entendendo o esporte como ferramenta política também, possam estar opinando e não sendo usado como massa de manobra apenas. Bom, tá certo. Então, repetindo, né, porque algumas pessoas têm perguntado para nós, mas vocês não vão receber nenhum candidato. Não, só lembrando, mais uma vez, que ainda todos estão na pré-candidatura, né, e assim, quando os partidos confirmarem, esse será o nosso candidato a prefeito, esse será o nosso candidato a vice, enfim, nem os vices ainda foram escolhidos, né? Aí sim nós vamos trazer aqui no Câmara Esportiva, claro que a gente faz questão que você esteja com a gente nessa, viu, porque você é um pensador do esporte, um conhecedor, e é isso, vamos fazer o nosso papel de perguntar, de buscar alternativas e soluções para que a gente possa ser o que fomos um dia, né? Capital Nacional do Esporte Amador. Nós fomos de uma época em que só o agasalho de Guarulhos dava medo. Quando as outras delegações falavam, os caras chegaram, Guarulhos chegou, né? A gente sabe que Guarulhos é uma cidade grande, com muitas demandas, né? Guarulhos cresceu muito da década de 90 para cá, da gestão do seu Tomeu para cá, mas é possível fazer, né? E temos mão de obra para isso, temos profissionais gabaritados para isso. Ao meu lado está uma pessoa que eu brinco, mas é sério, né? Parece brincadeira, mas é sério. Mas você conseguiu algo inédito. Você conseguiu um 3º lugar nos Jogos Abertos no surf numa cidade que não tem praia. É isso aí. Tudo bem que o Duto fez ali algumas contratações de bastidores, teve ali um trabalho de bastidor. Mas quem poderia imaginar que Guarulhos seria vice-campeão dos Jogos Abertos do interior, numa cidade que não tem praia, sendo 3º colocado. Quem ficou em primeiro e segundo, Duto? Ubatuba, São Sebastião e nós. Então, São Sebastião ficou em segundo numa cidade Caraguá perdeu bem de Caraguá. Não, nós ficamos em segundo numa cidade que nem onda tem. Né? Ficamos à frente de Santos? Caraguá, era a nossa região aqui. É a segunda região, Jogos Regionais. Né? Jogos Regionais. Então, você pega, Ubatuba ainda tem onda, vai lá. Caraguá ainda tá mais perto, pode treinar em Ubatuba, é verdade, pode usar o mar vizinho. Ganhamos de Caraguá. Vocês ganharam de Caraguá. Vocês ganharam, mas Caraguá foi em segundo. Nós ficamos em Vocês ficaram em terceiro lugar. Quem foi em segundo? São Sebastião. São Sebastião. Também não tem onda do mesmo jeito.
Então, o São Sebastião pode ali usar mares vizinhos para treinar, né? Onde foi, Edu? Foi em Ubatuba? Foi em Ubatuba, Esse ano foi lá em Ubatuba. Ah, tá explicado. O Edu tem raízes em Ubatuba. Então tem uns amigos Tem lá de os infância. amigos aí, os amigos desses amigos que disputaram por Guarulhos. Foram alguns deles. Então, mas a gente fala, mas é verdade. É a prova que quando você faz um trabalho sério, um trabalho com foco, né? Repito, quem poderia imaginar que o Guarulhos iria conquistar um 3º lugar do surf? Que ano foi isso, Edu? Ixi, aí você me pegou. 90? Foi nos anos 90. Finalzinho. Época da Capital Nacional do Esporte Amador ou final dela? Finalzinho, Finalzinho dela. Então, você vê quantas. Você tem ideia mais ou menos? Você não vai lembrar, né, do quantas modalidades foram, mas foi muita gente pra lá, né? Foi muita gente. Foi muita gente. Eu fui com futsal, com surf e com damas. Damas eu também tava com 3 modalidades, né? tava Fora as outras. Né? Guarulhos chegava a mandar, você lembra, do mais ou menos quantas equipes iam? Eu sei que o alojamento era cheio. E aí ficava nas escolas. Ficava né? nas escolas, Cheguei a ficar na escola. Então a gente espera que um dia a gente possa voltar a viver isso, né, Edu? E vamos lutar, vamos batalhar para isso. Há 18 anos, divulgamos o esporte de Guarulhos justamente para que a gente possa, né, ver Guarulhos chegar, talvez não o que chegamos naquela época, mas o mais próximo disso. Du, obrigado pela participação. Já vamos agendar uma nova data, porque todo mês tem que ter Edu Vela aqui transmitindo esse conhecimento aqui com a gente, compartilhando com você, telespectador, o conhecimento que o Edu tem no esporte. Du, parabéns pelo trabalho. Aliás, rapidinho, também tem o xadrez lá, né, no Vela. Xadrez, o Rafa Moreira é um cara, meu goleiro, foi o goleiro da nossa, quando chegou o professor de xadrez para ser goleiro, eu falei, negócio, mas ele foi muito bem, Rafa. Tô legal, ele faz bem a defesa. Foi muito bem. É uma maravilha. Então, todas essas modalidades, pessoal, aqui do Velas Esportes, você acompanha aqui na nossa programação, vamos divulgando aqui no Câmara Esportiva e não perca tempo, confere lá, garanto que vocês vão não só se surpreender, mas vão serem fiéis ao Velas Esportes. Aliás, aulas sempre ministradas por um profissional de educação física. Isso é muito importante, porque tem de gente que aparece aí que fala que é professor, né, Du? É uma grandeza, né? Du, obrigado. Juliano, eu que agradeço, Tassinho, Lucas, Ulisses, sempre um prazer estar aqui com vocês. Como diz um grande pensador aí, Eduardo Moreira, eu não luto porque claro que eu almejo a vitória, mas eu luto porque eu acho que é certo. Então, a gente leva essa bandeira do esporte porque eu acho que é certo. É claro que a gente vai passando o bastão, né? Conquista um pouquinho, passa pro outro. E eu tô levando o bastão de outras pessoas que conquistaram algumas coisas lá atrás, meus professores, os mestres, vocês do Câmara Esportiva. Então a gente é um grupo de pessoas interessadas em levar o esporte ao maior número de pessoas possível. Boa, Edu. Aliás, só um último recado para encerrar o programa de hoje. Foi dito aqui no Câmara Esportiva, há 2 semanas atrás, que teríamos, né, no Diário Oficial do Município a licitação do ginásio Pascoal Tomeu. Estamos indo para a 3ª semana e nada. Sexta-feira não teremos Diário Oficial porque é feriado, né, então estamos aguardando. Já que essa semana é a ressurreição, né, Du? Quem sabe não vem a ressurreição do Tomeu. Então estamos aguardando aqui para que nós, o Câmara Esportiva, a gente anuncie, né, a reforma do ginásio Pascoal Tomeu. O Du esteve lá, viu que não vai ser fácil, não está, assim, tá feio o negócio, está pior do que eu imaginava. Eu imaginava até um cenário até pior, mas está feio. Vai demandar tempo ali para a reforma, então quanto antes começarem, quanto antes eles vão entregar, tá certo, pessoal? Ponto final, quem é quinta, Tassinho? Nosso convidado na quinta-feira. Presidente da Wimpro. O presidente da Wimpro, o Rodrigo, né? Rodrigo, presidente da Wimpro, quinta-feira, aqui no Câmara Esportiva, tá certo, pessoal? Um excelente final de terça-feira para vocês, boa quarta, até quinta, se Deus quiser. Tchau!